Era tranquila, limpa e acolhedora. Quase se podia sentir em casa. E não era surpreendente, pois era um quarto de pagamento. Somente aquelas futuras mães ricas podiam se dar ao luxo. Leila era precisamente uma mulher assim. Na verdade, era uma jovem de cerca de 24 anos, atraente, com um sorriso bonito e olhos de uma boa pessoa. Enquanto seu caráter era tranquilo e flexível, agora Leila não parecia ela mesma. Estava nervosa, não parava de andar de um lado para outro e não conseguia se acalmar. Era compreensível, primeiro porque não lhe faltava nada para se tornar mãe, e segundo porque estava esperando trigêmeos, como lhe disseram. Um caso assim era muito raro em seu departamento de maternidade e em toda a cidade. Por isso, mal a deixavam em paz. Não paravam de auscultar, de palpar sua enorme barriga, de realizar uma quantidade infinita de testes e de discutir entre eles se era necessário ou não fazer uma cesárea. Leila tinha muito medo da operação e queria evitá-la a todo custo, mas as matronas duvidavam que ela pudesse lidar com tudo sozinha. Tudo isso a fez sentir-se cada vez mais exausta com toda essa agitação. Mas havia outra coisa que a assustava ainda mais, o fato de que se tornaria uma mãe solteira. Apesar de ter um marido fictício, era uma história muito complicada, e a culpa era de seu pai, que era tão rigoroso em relação a Leila. Deitar-se e dormir por um tempo era impossível. Imediatamente, todos os eventos de sua agitada vida vinham à mente dela, deixando-a completamente tonta. Acontece que Leila foi adotada por esse homem rico, Faustino, o famoso empresário que quis se tornar seu pai. Ele a adotou quando ela tinha 5 anos e nunca escondeu esse fato de ninguém. Pelo contrário, estava orgulhoso de ter tomado essa decisão. Ao crescer, a jovem mal se lembrava de sua vida no orfanato, apenas alguns fragmentos, os gritos estridentes da babá Jacinta, uma senhora repugnante, a sopa insípida e aguada, e suas constantes brigas com outras crianças. Naquele tempo, Leila se acostumou a obedecer aos mais velhos, a sempre seguir suas ordens, a não contradizer. E ela fez o mesmo após a adoção. A partir de então, ela morava em uma luxuosa mansão. Não precisava mais esconder suas migalhas de pão ou doces porque passou a ter tudo. Seu pai era demasiado severo e exigente. Toda a vida de sua filha já estava planejada de antemão, como se tivesse um roteiro cujo autor era ele. Todos os dias, como se fosse um autômato, Leila ia para a escola, depois para aulas de natação e inglês, e só então voltava para casa. E assim, dia após dia. Ela era uma excelente aluna. Tudo lhe era dado quase sem esforço, e mesmo assim, ela era apenas uma criança. Às vezes, queria fazer alguma travessura, se divertir com outras crianças de sua idade, ir ao parque para brincar, dormir despreocupada até tarde, faltar à escola pelo menos uma vez. Mas seu pai considerava tudo isso como fraquezas e vigiava diariamente para que sua filha estudasse com aplicação e correspondesse à sua posição na sociedade. Quando terminou o ensino médio, ela foi para a universidade e continuou estudando diligentemente até se formar com uma das melhores notas. Enquanto era estudante universitária, não tinha amigas nem amigos, não ia a discotecas porque seu pai era contra. Em vez disso, o homem tentou ensiná-la como funcionava o mundo dos negócios, contando-lhe o que era necessário para não perder tudo por causa de competidores capazes de esmagar alguém a qualquer momento. Mas no final, ele ficou totalmente decepcionado. Leila era demasiado suave para essas coisas, era taciturna, introvertida e não se encaixava no ambiente empresarial. Então, Faustino decidiu mudar de tática. Começou a insistir para que Leila se casasse o mais rápido possível e desse herdeiros a ele. Ele precisava de alguém a quem pudesse entregar sua obra de vida quando se aposentasse, pois sua filha não era capaz de administrar. O homem não quis esperar e não hesitou em encontrar um pretendente para sua filha. Rubem, o filho do prefeito, foi escolhido. Na verdade, Faustino já havia calculado todas as perspectivas de um relacionamento assim há muito tempo, e agora estava obcecado com isso. Leila não ousou contradizer seu pai e começou a sair com esse rapaz. No início, havia simpatia entre os jovens, mas logo ficou claro que eram completamente diferentes. Rubem tinha um temperamento explosivo, era um homem duro, amava esportes radicais, precisava de adrenalina como precisava de ar. Mas Leila era completamente diferente. Tudo isso era estranho para ela, e até mesmo a assustava.
Ela gostava de passeios agradáveis pelo parque, de ler em silêncio, de ouvir música relaxante. Sempre que Ruben a levava a alguma festa ou a um show de rock, o que acontecia com frequência, Leila se sentia deslocada. A música alta e as multidões barulhentas lhe provocavam uma dor de cabeça insuportável, e ela só queria fugir dali. Enquanto isso, Ruben, sempre que ficava em casa, morria de tédio. Estava enlouquecido. Logo ele começou um romance com uma garota rebelde chamada Carla, que era motociclista. Ao final, o casal se separou antes de formar uma família. Isso incomodou muito Faustino, e ele quis intimidar Leila. Mas a você, o que acontece? Você é inútil para os negócios e também não quer se casar. Olha que você vai perder um namorado. Assim não será possível. Você sabe, minha filha, faça o que quiser, mas me dê um neto. Amanhã iremos ao centro ginecológico. Já marquei uma consulta com um médico verdadeiramente profissional. Ele a examinará e dirá se você é capaz de ser mãe. Você passou 6 meses inteiros saindo com Ruben e ainda assim não engravidou. No início, Leila se sentiu humilhada pelo que seu pai lhe disse. Ele foi muito brusco ao tentar interferir em sua vida dessa maneira, querendo até cuidar de sua saúde feminina. Sempre a tratou como se fosse uma boneca sem vida, e aos poucos ela começava a ficar cansada disso. No entanto, como de costume, a jovem voltou a obedecer e concordou em ir à consulta. Também achou estranha a ausência de gravidez. Após um longo e minucioso exame, o ginecologista emitiu um veredito que deixou Leila completamente abatida. Disse a ela que tinha anomalias congênitas que impediam uma gravidez natural. Leila começou a chorar. Tudo isso era inesperado demais, nunca pensou que ouviria algo assim. Nunca poderei ser mãe? Perguntou ao médico. Ele tentou consolá-la, explicando que, embora não pudesse engravidar naturalmente, poderia fazê-lo por meio de inseminação artificial. Foi então que o médico disse que dessa forma havia uma grande chance de ter gêmeos ou até trigêmeos. Leila sorriu entre lágrimas, feliz por ter a possibilidade de ser mãe um dia, mas não suspeitava que seu pai estava ouvindo toda a conversa do consultório. Faustino parecia obcecado com a ideia de que sua filha engravidasse, que ele só pensava em ter netos e continuou persuadindo Leila a dar esse passo, que parecia uma loucura. Inicialmente, a jovem se recusou, explicando que não havia mais nada com Ruben. Porém, o empresário não desistiu, alegando que a havia adotado tarde, a criara como sua filha e agora pedia apenas um neto em troca. Faustino propôs ainda encontrar um marido fictício para que ocasionalmente aparecesse em público com Leila. Ninguém suspeitaria, e depois poderiam simplesmente dizer a todos que haviam se divorciado. Leila não conseguia entender a obsessão de seu pai e tudo o que ele planejou parecia pouco natural para ela. Contudo, ela admitiu que havia alguma verdade em suas palavras, pois não queria ficar sem filhos. Tinha medo de que isso acontecesse, mas, após refletir sobre a gravidez, concordou com o plano de seu pai. Leila engravidou na primeira tentativa, mas ao descobrir que 3 embriões foram implantados e que teria trigêmeos, ficou chocada. Ela sonhava em ser mãe, mas não imaginava ter 3 crianças de uma vez. Mesmo assim, Faustino estava encantado com a ideia de ter 3 herdeiros ao mesmo tempo, especialmente 2 sendo meninos. Leila aceitou o plano de seu pai, embora achasse humilhante e macabro. Por outro lado, havia algo de verdade em suas palavras, e ela não queria ficar sem filhos. Faustino começou a fazer planos para o futuro, cercando sua filha de carinho e a encorajando a cuidar de sua saúde. Leila estava nervosa, pensando em como seria o parto, já que teriam que fazer uma cesárea. Ela se perguntava como cuidaria de 3 crianças ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo se questionava se poderia aprender a amá-las. Ai, Deus, quem mandou me envolver nisso? Claro, foi meu pai. Ele sempre decide tudo por mim, como até agora. É que sempre será assim. Eu nem me apaixonei por ninguém em toda a minha vida. O que aconteceu com o Ruben não foi nada disso, foi mais um presentinho do papai. Parece que não estou vivendo minha vida, mas sim a do meu pai, e o que eu quero, nunca importou a ninguém desde que nasci. Todos esses pensamentos e memórias tão tristes fizeram com que Leila, de repente, começasse a sentir uma sensação estranha na barriga e formigamento agudo no lado. Ela se assustou, e seu grito angustiado ecoou no corredor.
Ela pedia aos berros que alguém viesse e que ia dar à luz agora, imediatamente. Todos que estavam de plantão correram para o quarto ao ouvir o grito dela. Havia gente indo e vindo. Alguém foi chamar o médico que seu pai havia contratado com muita antecedência, e as coisas começaram. Se Leila soubesse o quão doloroso e aterrorizante era dar à luz, nunca teria recusado a cesárea como fez. 4 horas de dor e sofrimento horrível para a futura mãe. O profissionalismo e paciência do médico deram frutos, e no final, nasceram 3 crianças, uma atrás da outra, Benjamin, Vicente e Olivia. Os nomes dos filhos também foram sugeridos pelo pai de Leila muito antes do dia do parto. A ela só foi permitido escolher o nome que quisesse para a menina. Quando os bebês foram colocados um a um em seu peito, Leila, de repente, se emocionou. As dúvidas que a atormentavam até então se dissiparam sozinhas. Era possível não os amar? Aquelas pequenas narizes, aqueles olhos. Os bebês choravam tentando agarrar o seio da mãe, e Leila sentia as lágrimas de felicidade correndo por suas bochechas. Ela acabara de perceber que as crianças eram a coisa mais maravilhosa do mundo. A parteira imediatamente ligou para o pai dela para contar a boa notícia, e ele começou a chorar do outro lado do telefone de tanta felicidade. Um tempo depois, Leila, exausta pelo longo trabalho de parto, adormeceu. Os dias passavam muito rapidamente. Leila já esperava ser liberada. Claro que seu pai já tinha cuidado de tudo com antecedência. No quarto já havia 3 cobertores brancos como a neve, 3 pijamas minúsculos e muito bonitos, e o resto das coisas necessárias para levar os bebês para casa. Mas Leila não pôde deixar de se entristecer. Ouviu as enfermeiras e assistentes falando sobre ela. Dizem que aquela garota com dinheiro é estranha. Deu à luz a trigêmeos, e não se sabe quem é o pai das crianças. Ela não diz nada sobre isso. Seu pai era o único que estava com ela constantemente. Dá para perceber que ela não tem mais ninguém. Claro, ela deve ter se divertido, a sem vergonha, diziam as enfermeiras. Esses rumores fizeram com que Leila se sentisse desconfortável. Que horror e que vergonha! Ela queria gritar para todas na cara delas que nada do que estavam dizendo era verdade, ou pelo menos pedir ao pai dela para não ser ele, mas algum homem, quem a pegaria no hospital. Ela até brigou com o pai quando falaram por telefone. Ela reclamou sobre aquele marido fictício que ele tinha prometido. Porque ele não estava onde deveria estar. Você sabe o que as enfermeiras estão dizendo sobre mim? Até me dá vergonha repetir. Faustino tentou se justificar. Disse que a situação tinha saído um pouco errada, que sentia muito. Aquele desgraçado pegou o dinheiro e fugiu. Com certeza ficou com medo, que sem vergonha. Mas ele tentou tranquilizar a filha. Disse que esses rumores não o importavam, e que ela não deveria se preocupar tanto. Ele mesmo iria buscá-la. Até alugaria uma limusine se quisesse. Ela só precisava se concentrar nas crianças, e o resto ele cuidava. Se sentindo frustrada, Leila desligou o telefone. Claro, o pai dela fez o mesmo de sempre. Ele não se importava que ela estivesse preocupada e mal. Então, uma ideia ocorreu a Leila. Era uma ideia bastante absurda. Na verdade, era completamente incrível dada a sua natureza tranquila. De manhã, Leila amamentou os bebês e os colocou para dormir. Depois foi até a enfermeira e começou a falar baixo. Maria, me dê uma mão. Deixe-me sair meia hora. Vou tomar um pouco de ar fresco, passar em uma loja. Será rápido. Os bebês vão continuar dormindo pelo menos mais 1 hora. Você só precisa cuidar deles um pouco, por favor, enquanto estou fora. Maria olhou surpresa. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Disse que aquilo era um hospital, não um hotel. Os pacientes não podiam sair quando quisessem, senão todos fariam isso. Que bronca ela levaria se alguém descobrisse. E se ela não voltasse porque já tinha visto casos assim depois de dar à luz, a consciência de uma mulher muda. Você não vai ter uma depressão pós-parto? Perguntou a enfermeira. Leila tirou uma nota grande da carteira e colocou no bolso da enfermeira. Assim está melhor. Ou será que isso também não é permitido? Não fale besteira. Para onde eu vou?
Você sabe quem é meu pai, não sabe? Além disso, hoje é feriado. Não há ninguém em todo o andar, e o médico de plantão está em outro departamento. Você vê o quanto estou informada. Maria, me faça esse favor. Preciso sair de alguma forma. A enfermeira se virou para cuidar de seus afazeres e apenas acenou para se despedir de Leila. Faz o que quiseres, mas se depois der confusão, eu não sei de nada, hein? Não fui eu quem te deixou sair. Volte logo, estarei cuidando dos seus filhos. Não se preocupe. Leila beijou seus bebês, os cobriu com a manta, se vestiu rapidamente e saiu à rua. Estava tão absorta em seu plano que parecia preparada para qualquer loucura. Logo avistou um jovem muito bonito caminhando em sua direção. Correu em direção a ele e perguntou o nome do rapaz. Ele levantou a sobrancelha, surpreso, e respondeu: Miguel. Leila começou a explicar tudo de maneira confusa, dizendo que se chamava Leila e que precisava pedir algo. Explicou que no dia anterior tinha dado à luz a trigêmeos, que logo receberia alta, e que não havia ninguém para buscá-la no hospital. Ele poderia fingir seu marido por pelo menos 1 hora. Ela propôs que ele fosse buscá-la no hospital para que as pessoas vissem e pagaria muito bem por isso. O rapaz riu e respondeu que ela estava louca. Não, ele não se meteria nisso. Já os conhecia, já eram mais astutas que o diabo. Disse que primeiro ela diria que era apenas um acordo, e depois ele se veria obrigado a cuidar de seus filhos. Certamente ela seria capaz de colocar seu nome nos documentos das crianças e obrigá-lo a pagar pensão. Sim ou não? Pois bem, sinto muito, preciso ir. Acelerando o passo, o rapaz partiu rapidamente. Leila se sentiu desesperada. Na verdade, o que estava esperando? Que a primeira pessoa que aparecesse aceitasse ir buscá-la no hospital? Que absurdo, meu Deus! Mas como não queria que todo o departamento ficasse colado nas janelas para vê-la sair acompanhada apenas de seu pai, o que mais poderia fazer? De repente, viu ao longe um mendigo revirando uma lixeira em busca de algo que valesse a pena. Leila o olhou mais de perto. Parecia ser um homem jovem, talvez da mesma idade que ela. Tinha uma aparência agradável e não parecia embriagado. Estava mal vestido, é verdade, usando um jeans muito desgastado, uma camisa xadrez e tênis velhos e empoeirados. Mas não parecia uma pessoa sem teto. Parecia que não estava vivendo na miséria há muito tempo. Se ela tentasse com ele, mesmo sendo mais vergonhoso do que se fosse seu pai a buscá-la, ao menos não seria um mendigo. O homem percebeu que a jovem o encarava e que estava pensando em algo. Parou de fuçar no lixo, e com cortesia, perguntou se poderia ajudá-la em alguma coisa. Se posso saber, por que está me olhando assim? Tem cara de quem está à beira do abismo, com olhos cheios de desespero. Leila, de repente, se sentiu mais decidida e disse: Pois é, tem razão. Preciso de ajuda. Gostaria de ganhar um bom dinheiro por 1 hora? O que acha? O homem se assustou. Claro, disse, se for algo legal. Porque, do contrário, diria não. Não preciso de mais problemas com a polícia. Leila se sentiu mais tranquila e, então, arriscou contar tudo ao mendigo. No final, deixou seu cartão bancário com ele, dizendo para usar o dinheiro para ir ao cabeleireiro, comprar roupas decentes, um buquê de flores, balões, e que no dia seguinte, às 11 horas em ponto, o esperasse na saída do hospital. Inclusive, acrescentou que, se ele desempenhasse bem o papel de seu marido, ela o pagaria ainda mais. O homem sorriu e disse que era a coisa mais estranha que já lhe pediram na vida, mas precisava do dinheiro de qualquer jeito. Aceitou. Prometeu fazer o melhor que podia e que não a decepcionaria. Leila também sorriu e disse que o esperava às 11 da manhã do dia seguinte. A jovem voltou correndo para o hospital, onde, graças a Deus, ninguém percebeu sua ausência. Os bebês continuavam dormindo profundamente. Tudo saiu tão bem. Seu coração parecia querer sair de seu peito. Pela primeira vez em sua vida, permitiu-se desobedecer ao seu pai e fazer tudo do seu jeito. Era, para que vocês entendam, sua primeira travessura em tantos anos. Nos poucos minutos que falou com o Júlio, começou a simpatizar com ele. O instinto interior dizia que ele não a enganaria.
Todos veriam que ela teve seus filhos com alguém que a amava e se preocupava com ela. O que fez não foi um capricho de uma mulher rica, mas sim um grito de desespero. Leila, como qualquer mulher do planeta, sonhava desesperadamente em ser amada e feliz. Mas seu pai sempre a controlou ao máximo, obrigando-a a fazer apenas o que ele queria. Ela não conseguia escapar de suas garras. Finalmente, chegou o dia em que receberia alta. Desde a manhã, Leila estava emocionada, antecipando o evento mais importante do dia. Às 11 horas em ponto, saiu à rua com seus bebês e ficou olhando ao redor, desconcertada, procurando por Júlio entre as pessoas. Então, viu 2 policiais segurando seu marido contratado pelos braços. Ele estava vestido conforme tinham combinado, com roupas de boa marca, e segurava na mão um enorme buquê de flores e balões. Também havia cortado o cabelo e lavado o rosto. Agora parecia um homem atraente, não o mendigo do dia anterior. Mas por que ele vinha com esses policiais? As enfermeiras também se aglomeraram nas janelas e na porta para aproveitar o espetáculo. Não se via algo assim todos os dias. Um dos policiais se voltou para Leila e disse que aquele senhor havia retirado dinheiro do cartão que não lhe pertencia. Perguntou se tinham roubado o cartão dela, pelo menos foi isso que as pessoas que o viram ao redor do caixa disseram. Mas ele diz que é marido dela. Isso é verdade? Leila concordou com a cabeça, tentando parecer tranquila e despreocupada. Disse que, pelo visto, houve um mal-entendido, que claro que era seu marido. Ela mesma tinha dado o cartão ao policial. Ele pareceu desconfortável, pediu desculpas e parabenizou pelos recém-nascidos. Os policiais foram embora. E então, Júlio, tão tranquilo como se nada tivesse acontecido, apressou-se a abraçar Leila. Entregou a ela um buquê de flores e pegou nos braços 2 dos bebês, enquanto Leila ficou com o terceiro. O rapaz não parava de dizer o quão feliz estava, que ser pai era algo incrível. Pediu desculpas por não ter podido vir antes devido a essa maldita viagem de negócios, mas, afinal, trabalho é trabalho. O casal entrou no táxi e partiu, deixando a equipe surpresa. Por mais um tempo, ninguém imaginava que aquela mulher rica, tão peculiar, realmente tivesse um marido. Apesar do incidente com a polícia, Leila estava feliz. Estava radiante. E então, a jovem mãe agradeceu ao rapaz. Disse que, no final, parecia que todos haviam sido convencidos de que eram um casal. Não era necessário devolver o cartão, disse a ele. Poderia ficar com o restante do dinheiro, afinal, ela só o tinha por precaução, e não era uma quantia muito grande. Certamente seria útil para ele. Quando chegaram, ela o cumprimentou e desejou tudo de bom. O rapaz, envergonhado, respondeu baixinho que ficava feliz por tê-la ajudado e que não tinha sido difícil fazê-lo. Ele adorou o papel de ser o marido de uma beleza como ela. Quase sentiu pena que tudo tenha sido apenas uma espécie de jogo. Não podia oferecer nada a ela, que ela era uma princesa e ele, um mendigo. Mas desejou sorte a ela e disse que tinha filhos maravilhosos. Foi aí que seus caminhos se separaram. Ao ver a filha com os bebês no limiar da casa, Faustino ficou sem palavras. Ficou furioso, perguntou se ela veio sozinha, qual era a razão. Acaso não havia dito que iria sair mais tarde? E já estava se preparando para ir buscá-la. Leila imediatamente quis parar de falar sobre o assunto, disse que a deixaram sair mais cedo, mas que não se preocupasse, que cumprimentasse seus tão esperados netos, que trocasse Benjamin e que ela cuidaria de Vicente e Olivia. Realmente não tinha ideia de como cuidaria dos 3 juntos. Teriam que contratar uma babá. O pai franzia a testa, e sua resposta foi brusca. Fique tranquila, você vai conseguir, assim você aprende a superar as dificuldades. Contratarei uma babá, claro, mas serão no máximo 3 horas por dia. Vamos ver se você é esperta. Você é mãe, crie seus filhos, ou será que tem mais coisas a fazer? Leila até ficou irritada. Parecia que seu pai queria dizer que ela não era capaz de fazer mais nada. O que ela havia feito para ser tratada assim? Ele mesmo pediu que ela desse netos a ele, e agora queria que ela carregasse tudo sozinha. A partir desse momento, a vida de Leila começou a ser um verdadeiro inferno. Principalmente nos primeiros meses, os bebês não se acostumavam a comer e dormir todos ao mesmo tempo.
Se um deles adormecia, outro começava a chorar. Parecia um conto que nunca acabava. No início, os 3 tinham cólicas, depois começaram a nascer os dentes, e isso, considerando que cuidar deles diariamente já era um desafio para uma mãe. A experiente babá Elisa, que seu pai havia contratado, ajudou bastante. Ao perceber que a jovem mãe estava à beira de um colapso nervoso, ela levou as crianças para passear e disse a Leila: "Deixe tudo para lá e vá dormir. Senão, vai ficar cada vez pior. Parece um fantasma." "Não entendo, senhor Faustino. Poderia ter me contratado para o dia todo." Eu disse a ele mais de uma vez. Leila simplesmente suspirou e deu de ombros. Disse que nem ela mesma podia entender, mas estava tão cansada que seus olhos se fechavam de sono assim que se deitava na cama. Caiu em um sono profundo. Quando os bebês tinham 6 meses, tudo ficou mais fácil. Já conseguiam se sentar e se entreter sozinhos no cercadinho enquanto Leila fazia as tarefas domésticas. Ela já tinha se acostumado com sua nova vida e até desenvolveu sua própria rotina diária. O avô adorava seus netos. Nos fins de semana, passava longos momentos brincando com eles e aproveitando muito a companhia. Mal podia esperar para começarem a andar. Um dia, a babá ficou indisposta, e Leila saiu para passear no parque com as crianças. Foram suas próprias pernas que a levaram para o lugar onde uma vez conheceu Júlio. Era difícil de acreditar, mas ele ainda estava lá, como se o tempo tivesse parado. O rapaz tinha um pincel na mão e estava pintando os bancos. Leila foi a primeira a chamá-lo, cumprimentou-o, disse que ficou feliz em vê-lo e perguntou se ele havia encontrado trabalho. O rapaz se sentiu envergonhado e corou, mas ficou claro que também ficou muito feliz. E as crianças, como haviam crescido! Que bonitos estavam! E quanto à menina, como se parecia com a mãe! Quanto ao trabalho, na verdade, não era grande coisa, era um trabalho temporário a meio período. Mas qualquer coisa era melhor do que revirar os contêineres, isso sim que a envergonhava. Leila sentou-se em um banco, deu um pouco de água às crianças e, discretamente, começou a fazer perguntas a Júlio. Ela perguntou por que ele não procurava um trabalho normal, se era evidente que era um rapaz decente e inteligente e tudo mais. Como poderia ser que ele vivesse na rua? Onde dormia? Ou talvez ele não quisesse dizer, mas talvez ela pudesse ajudá-lo em algo. Júlio suspirou profundamente e, de repente, começou a compartilhar com Leila o que mais o machucava. Aparentemente, ele queria contar isso a alguém há muito tempo. "Pois é, você está certa, Leila. Isso não é vida, é um martírio, e eu não gosto nada de viver assim. Mas o que vou fazer? A culpa é minha. Cresci em uma família normal com minha mãe. Tínhamos um apartamento, isso sim. Nunca tive pai, não sei nada sobre ele, por mais que eu tenha tentado descobrir. Mas minha mãe era uma pessoa muito boa, me queria, mesmo sendo um idiota. Ela se compadeceu de mim o tempo todo. Toda a vida dela trabalhou como cozinheira em uma cantina. Sempre me trazia empanadas e outras coisas gostosas, só que sempre estava exausta, porque além do trabalho, ela tinha que me criar. E eu não entendia isso. Me envolvi com os rapazes do bairro, mal estudava e sempre pedia coisas a ela, um telefone novo, um computador. Minha mãe fazia o impossível para que vivêssemos mais ou menos bem, saía para trabalhar também nos fins de semana para que nada me faltasse, e eu não parava de sonhar com uma vida cheia de luxos como aquelas que passavam na televisão. Queria poder gastar dinheiro à torto e à direito e não me privar de nada. Depois do ensino médio, fui para a universidade, e minha mãe me conseguiu um emprego em uma fábrica, graças a alguns amigos que ela tinha. E assim comecei a trabalhar como torneiro. Mas mesmo assim, continuava discutindo com ela, a deixava nervosa. Achava que minha mãe era uma pessoa antiquada e por isso não me deixava avançar para um futuro próspero. Nossa vida me parecia a mais miserável do mundo. Eu queria conquistar tudo de uma vez, sonhava em ganhar na loteria ou enriquecer de alguma outra maneira qualquer. Me envolvi com más companhias, comecei a beber, me envolvi com os jogos de azar. Estava como doente, sabe? Era capaz de gastar todo o meu dinheiro nisso. Não parava de esperar que algum dia fosse ganhar muito dinheiro e me tornar um homem rico.
Minha mãe estava tão preocupada que tentou me repreender, quis me fazer entrar na razão, mas tudo foi em vão. Eu nem a ouvia. E então minha mãe não aguentou mais, não conseguiu mais ver como eu estava afundando cada vez mais. Ela ficou doente e logo morreu, e tudo foi culpa minha. Fui eu quem a fez sofrer. Quando minha mãe estava ao meu lado, mal notava a presença dela, me parecia muito normal tê-la ali. Só depois de sua morte que de repente entendi muitas coisas. O apartamento logo ficou vazio, e ninguém mais me perguntava com aquela ternura na voz como foi o seu dia, filho? Como você está? Quanto te amo. Antes eu ficava furioso toda vez que ouvia essas perguntas, porque ela as repetia diariamente, e agora daria qualquer coisa só para abraçar minha mãe. Depois, parei com o jogo por um tempo, mas meus amigos me persuadiram, me seguiram por toda parte, e no final voltei ao que era antes. E assim, uma noite, quando já não sabia mais o que estava fazendo, perdi meu apartamento. Ou melhor, tive que dá-lo a uns criminosos ao perder no jogo. E quando tentei recuperá-lo, me deram uma surra e disseram que eu desaparecesse para sempre, porque senão, eles mesmos cuidariam de me matar. E para garantir que eu não fosse escapar, tiraram meus documentos. E foi assim que fiquei na rua. Pelo menos ainda me resta uma velha casa nos arredores que herdei da minha avó, é uma ruína, mas pelo menos é onde moro agora, sem documentos. Como você compreenderá, não consigo arrumar trabalho em lugar nenhum. Então, faço pequenos serviços por aí. Esse é o meu castigo por tudo o que fiz. Leila não conseguia acreditar no que ouvia. Perguntou por que ele não podia recuperar seus documentos, se sempre podia dizer que os tinha perdido, redigir uma declaração e, depois, emitiriam novos para ele. Teria que pagar uma multa, é verdade, mas ela daria o dinheiro a ele. Júlio coçou a nuca e disse que não se tratava do dinheiro. Embora, bem, um pouco sim, mas tinha medo dessas pessoas. Mas como ele havia dito, estava cansado dessa vida de cachorro que lhe coube. Aproveitou para perguntar como ela estava e se já havia feito as pazes com o pai de seus filhos. Leila, que também não esperava isso de si mesma, soltou de repente que seus filhos não tinham pai, que ela tinha engravidado artificialmente apenas pela vontade de seu pai. E quem quer que soubesse disso não acreditaria, mas eram pessoas com dinheiro, o pai dela tinha uma fortuna, mas isso facilitava as coisas para ela. Contou absolutamente tudo, desde a infância, tudo o que a machucara durante todos esses anos, porque ela própria não sabia, só precisava que alguém a escutasse. No final, acrescentou que, apesar de todas as dificuldades, amava muito seus filhos e não se importava com quem fosse o pai, eles eram dela. O ruim é que agora ela duvidava muito de poder encontrar um parceiro. Quem iria querê-la com 3 filhos? Mas bem, ela sempre poderia viver por causa deles. Nesse momento, Júlio ficou surpreso e disse que ela era uma mãe com M maiúsculo. Nem todo mundo teria coragem de fazer o que ela fez. É verdade que o pai dela era um homem estranho. Como ele poderia tratá-la daquela maneira tão cruel? Era esse o amor de um pai? Ah, talvez ambos tivessem muita má sorte. Que vida difícil tinham. Ele disse a Leila que estava muito feliz por tê-la conhecido. Durante todo esse tempo, ele se lembrou muito dela, porque para ele, aquele encontro foi como uma verdadeira aventura. Ele também disse que se sentia muito à vontade com ela e que era bom poder estar sentado ali conversando um pouco. Leila sugeriu então encontrarem-se mais frequentemente nesse parque. Afinal, ela precisava levar as crianças para passear todos os dias. Que tal se você vier amanhã e conversarmos mais um pouco? Está bom para você? E assim começaram a se ver quase todos os dias. Eles não conseguiam parar de falar. Aconteceu que eram como 2 almas gêmeas, com os mesmos gostos para comida, música e filmes. Leila deu a Júlio um telefone não muito caro, e agora eles podiam estar sempre em contato. Claro, muito em breve Faustino descobriu que sua filha encontrava-se regularmente com um homem suspeito, um que parecia um mendigo e costumava ficar no parque. O empresário ficou furioso e fez um verdadeiro escândalo com a filha. Ele perguntou se ela tinha perdido a cabeça. Como ela ousava fazer amizade com uma pessoa sem teto? Do que poderiam falar juntos, e por que ele soube disso por terceiros? Ele quase morreu de vergonha quando ouviu isso. Leila baixou a cabeça e,
como de costume, começou a dar desculpas. Disse que não gritasse ou acordaria as crianças, que ele era um bom rapaz e apenas amigo. Ela não imaginava o quão oculto e educado ele era. Falar com ele era um verdadeiro prazer. Se tornou um mendigo por puro acidente, mas logo recuperaria seus documentos e viveria como uma pessoa normal. Faustino ficou ainda mais furioso. Diga, Leila, por que você é tão estranha? Que amigos você faz? Não estará apaixonada por esse mendigo, hein? Olhe, eu te proíbo de vê-lo. Não desonre nossa família. Leila, de repente, perdeu a paciência, provavelmente pela primeira vez em toda a sua vida. Esta família nossa me dá nojo. Teria sido melhor se você tivesse me deixado viver no orfanato. Que benfeitor você se mostrou. Não me deixa viver, não me deixa nem respirar. Tudo tem que ser como você quer. Você não entende que arruinou minha juventude, arruinou minha vida. Na minha infância, nenhuma vez perguntou o que eu queria. Bem, vou te dizer, se quiser saber. Sempre odiei natação, odeio nadar até hoje. Tenho medo da água, e essa gravidez, você pensou em mim quando me obrigou a fazê-la? É esse o amor de um pai por sua filha? Quem vai me querer agora com 3 filhos? Eu amo meus filhos, claro, vivo por eles. Mas ainda tenho 24 anos. Tenho direito a uma vida própria da minha idade. Pois bem, agora acabou. Estou cansada de tudo. Tenho minha própria vida e vou ter amizades com quem eu quiser. O empresário ficou boquiaberto. Sua filha nunca havia falado assim. Ele apertou os punhos e rugiu. É assim que você me fala agora, ingrata, má filha. É esse novo amigo que você tem quem te fez ver as coisas dessa maneira? Mas bem, eu vou consertar isso. A partir de agora, você não vai sair de casa. Fique com as crianças. É o que você tem que fazer. Leila chorou amargamente e foi para o quarto das crianças, onde se ouvia o choro de Benjamin. A jovem estava triste, se sentia humilhada. Por que seu pai não a queria? Por que ele não queria ouvi-la, obedecer a ela? Por que não a deixava viver? É assim que as coisas ficariam para sempre? Faustino estava indignado, andou sem parar pelo escritório, pensando freneticamente em como afastar sua filha desse vagabundo. Porque se ele não fizesse isso, sua filha acabaria se apaixonando por ele e um dia o traria para casa. Mas isso era impensável. Ele chamou o chefe de segurança e ordenou que investigasse esse homem com quem sua filha estava no parque. Disse para dar um susto nele, para que não se aproximasse dela novamente. Disse que lhe dissesse que o colocariam na cadeia. Claro que Leila não quis obedecer ao pai. E depois de um par de dias, ela se encontrou com Júlio novamente. Estava tão chateada com o comportamento de seu pai que contou tudo para seu amigo. Júlio não a interrompeu uma única vez e depois respondeu apaixonadamente que isso não era um pai, mas um tirano. Como era possível tratar assim uma filha? Ele disse que desde que a conheceu, mudou muito e agora via sua vida de uma maneira completamente diferente. Decidiu recomeçar do zero. No dia seguinte, resolveria seus problemas com os documentos e, assim que tudo estivesse pronto, começaria a procurar um trabalho digno. Ele até se ofereceu para ajudá-la. Disse que adoraria que ela deixasse seu pai e tentasse iniciar uma vida própria, não como ele mandasse, mas à sua maneira. Entendia que com 3 filhos seria difícil, mas ele poderia estar lá e juntos poderiam superar tudo. Ambos precisavam mudar algo em suas vidas para serem felizes. Leila ficou surpresa com a precisão com que Júlio expressava os pensamentos e sonhos que ela mesma tinha. Respondeu a ele em voz baixa que seu sonho era que seu pai a deixasse em paz e não interferisse em sua vida, mas mesmo assim, ela não ousava dar um passo tão desesperado sozinha. Talvez, com o apoio dele, pudesse ser uma boa ideia. Primeiro, resolveriam os problemas que ele tinha, e depois viriam. Júlio a abraçou carinhosamente e acariciou as bochechas dos filhos, que já sorriam para ele. Em seguida, voltou para casa animado e com a firme intenção de mudar tudo. Leila virou de cabeça para baixo toda a sua vida, explodiu nela como uma tormenta, e agora todos os seus pensamentos tinham a ver com ele. Admirava sua coragem e se surpreendia com sua paciência. Gostava de seu doce sorriso.
Nunca em sua vida havia experimentado sentimentos tão fortes por ninguém. Não era paixão nem enamoramento, era algo mais, um profundo afeto espiritual, e o medo de perdê-lo. O rapaz, por sua vez, nem sequer suspeitava do que o esperava em uma esquina perto de sua casa. Alguns sujeitos rudes o atacaram e começaram a dizer que não se aproximasse dela, ou então poderia se despedir de sua vida. Júlio tentou se proteger dos golpes, e já perdendo a consciência, sussurrou que poderiam fazer o que quisessem com ele, mas ela não pensava em deixar. Leila mal podia esperar pelo fim de semana e então preparou as crianças para sair a passeio com eles. Dirigiu-se ao parque com um sorriso no rosto, ansiosa para ver Júlio e contar-lhe muitas notícias. Benjamin e Vicente aprenderam a engatinhar e já estavam fazendo isso há 2 dias, enquanto Olivia já dizia "mamãe" e estava indo muito bem. Para sua surpresa, Júlio não estava no banco que já consideravam seu. Ela o esperou por 1 hora, andando de um lado para outro com o carrinho e ligando para ele, mas ninguém atendeu a chamada. Leila se sentiu desconcertada e começou a se preocupar, perguntando-se o que poderia ter acontecido, por que e onde Júlio tinha desaparecido. Depois de um tempo, decidiu dar um passeio até a antiga casa dele, já que conhecia o endereço e era estranho porque havia um cadeado na porta e não se via ninguém por ali. Então, ela notou a grama perto do banco, pisoteada, e viu uma poça de sangue seco. Sentiu a terra ceder sob seus pés, sem entender muito bem o que fazia. Começou a bater na porta dos vizinhos, e um idoso de cabelos brancos saiu. Leila perguntou se tinha visto Júlio, pois não conseguia entrar em contato com ele. O vizinho contou que, há alguns dias, quando saía da loja, o viu caído na rua inconsciente, em uma poça de sangue. Alguém o espancou, e naquele momento o levaram para o hospital. Leila ligou para a babá, deixou as crianças com ela e foi ao hospital. Em sua cabeça, tinha um único pensamento: como Júlio estaria? Passou muito tempo descobrindo em qual andar ele tinha sido internado e, no final, a enfermeira conseguiu encontrar a informação necessária. A situação de Júlio era realmente crítica, estava em coma, lutando entre a vida e a morte. A jovem não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Quem o teria espancado, se ele não tinha feito mal a ninguém? O médico saiu para dar mais informações. Falaram por um longo tempo, e ele prometeu avisar sobre qualquer mudança no estado de Júlio. Ela pagou por todos os tratamentos e cuidados, começou a ir ao hospital diariamente, mas continuavam dizendo que seu estado era crítico e não havia melhora. Leila não conseguia parar de chorar, não conseguia aceitar o fato de que Júlio pudesse morrer. Rezava por sua saúde e nunca perdeu a esperança de que um dia se recuperaria. E, é claro, ela odiava profundamente aqueles canalhas que o haviam espancado. Mas, como dizem, as desgraças nunca vêm sozinhas. 1 semana depois, a polícia foi à casa de Leila para levar seu pai, acusando-o de ter ordenado a morte de Júlio. Seu próprio colega o denunciou e forneceu um vídeo gravado com seu celular no momento da agressão ao mendigo. Leila não conseguia acreditar no que ouvia e ficou histérica. Exigiu que seu pai dissesse que não era verdade, mas o empresário, atônito, não negou. Disse que era verdade, mas que a ideia não era matá-lo, isso não fazia parte de seus planos, e que sentia muito pelo que aconteceu. Leila, totalmente abatida, viu como levavam seu pai e gritou que o odiava, que ele tinha arruinado sua vida mais uma vez. A havia destruído por completo, e Faustino também não entendia nada. Como seus próprios colegas ousavam fazer isso às suas costas? Ele os havia mandado intimidar Júlio, era para conversar com ele, não para matá-lo. Era evidente que alguém queria armar uma cilada para ele. Mas como provar isso a Leila, agora que ela odiava o próprio pai, considerando-o um assassino? E o que aconteceria se aquele pobre homem morresse de verdade? Faustino se sentia verdadeiramente arrependido. A vida de Leila começou a ter tempos realmente difíceis. Sua vida estava praticamente dividida entre o hospital e as crianças. Toda essa carga agora recaía sobre seus frágeis ombros. Mesmo estando muito zangada com seu pai, ela lhe deu roupas e tudo o que precisava para estar na sala de isolamento. Também contratou um advogado, não podia fazer outra coisa. Vivera com ele desde pequena e sabia perfeitamente que seu pai podia ser duro e estrito, mas não mentiria para ela, pois odiava mentiras. Isso queria dizer que alguém realmente armara uma cilada para ele.
Alguém havia mandado aqueles caras dar uma surra em Júlio, até matá-lo, para depois mandar Faustino para a prisão. Um dia, Leila saiu do hospital sem forças para fazer qualquer coisa. Júlio não melhorava, seu pai acabara de sofrer um ataque cardíaco e estava internado no hospital da prisão. Seus 3 filhos o esperavam em casa, exigindo atenção o tempo todo. Assim, Leila decidiu passar por uma igreja que ficava no caminho, acender uma vela e rezar pela saúde de Júlio e de seu pai. Ela rezou freneticamente, falando com Deus sobre tudo o que tinha na alma e no coração, pedindo que não lhe tirasse seus entes queridos. Parece incrível, mas no dia seguinte ocorreu um verdadeiro milagre. O médico a chamou e disse que Júlio havia acordado e saído do coma. Leila foi imediatamente ao hospital para visitar seu melhor amigo. O rapaz ainda estava muito fraco, apenas sorriu um pouco ao vê-la. Leila sentou-se ao seu lado e contou tudo o que havia vivido nos últimos dias. Em seguida, acrescentou que seu pai jurava que nunca havia dado a ordem para agredi-lo, apenas pediu que falassem para que ele se afastasse dela. O rapaz, com apenas um fio de voz, respondeu que não iria denunciar seu pai, que tudo ficaria bem, e agradeceu por ela ter pago seu tratamento. Disse que ela era uma pessoa maravilhosa e que nunca havia conhecido ninguém como ela. Logo, Faustino foi liberado. Júlio não denunciou nada, não apresentou nenhuma queixa contra o empresário. O homem finalmente saiu das portas da prisão e respirou com prazer o aroma da liberdade. Um carro o esperava na saída. O empresário pensou que era sua filha que vinha buscá-lo, mas não era isso. Ao chegar em casa, não percebeu imediatamente que as coisas de Leila não estavam lá, nem as das crianças. Só viu que havia uma nota na mesinha da cozinha. Ela dizia: "Papai, não me procure. Júlio e eu vamos ficar juntos agora. Você deve aceitar isso e parar de seguir arruinando minha vida. Não mereço isso." O empresário sentou-se em um banco, segurou a cabeça e se insultava, se repreendia pelo que havia alcançado. O que restava para ele agora? Absolutamente nada. Ele havia perdido, assim como seus netos. A enorme mansão em que vivia de repente ficou vazia e fria. As vozes das crianças não se ouviam mais, ninguém preparava deliciosos cafés da manhã, e ninguém o esperava em casa. Inicialmente, Faustino decidiu lidar com quem armou a armadilha. Investigou o que pôde e descobriu que seu adjunto vinha trabalhando secretamente para seus concorrentes e que a surra em Júlio era obra dele. Ele havia convencido o chefe do serviço de segurança a fazer isso, desobedecendo Faustino. Ele os expulsou da empresa, mas isso não facilitou as coisas. A casa continuava triste, sentindo muita falta de sua filha e seus netos, e sua consciência o atormentava. Tudo havia dado errado de uma maneira muito feia. Nem mesmo pediu desculpas ao pobre homem, que poderia ter morrido por sua culpa. O empresário decidiu corrigir seu erro e pedir perdão à sua filha e a Júlio. Conseguir o endereço deles não foi problema algum, e ele foi vê-los. Estava verdadeiramente nervoso, e se nem mesmo o deixassem entrar, teriam suas razões. Justo nesse momento, a família estava sentada à mesa, as crianças já batiam na mesa com suas colheres, tentando comer seu purê de legumes. Suas carinhas se juntavam a ele, e era muito engraçado de ver. Quando, de repente, a campainha tocou, Leila se alertou e perguntou quem poderia ser. A jovem foi abrir a porta, e quem estava no umbral era seu pai, com uma enorme sacola cheia de coisas e um buquê de lindas rosas escarlates. Ele não se atrevia a entrar, dava-lhe vergonha, e apenas pediu desculpas. Disse que estava ali para fazer as pazes e perguntou se ela o deixaria entrar. Leila nunca tinha visto seu pai assim, sem aquela arrogância e superioridade típicas dele. As poucas palavras de desculpa soaram realmente sinceras. Sem suportar mais, ela o abraçou e disse para entrar e ficar para o almoço com eles. Júlio dirigiu um olhar rápido ao empresário, ainda não confiava nele, achava difícil acreditar que aquele senhor vinha à sua casa sem guardar rancor, mas Faustino continuou falando imediatamente. Ele disse que esperava que ela o perdoasse, que comeria mais tarde, mas que tinha algo importante a dizer. Realmente se arrependia por tudo, mas ele nunca tinha ordenado que o matassem. Jurou repetidamente que não havia dado essa ordem. Ele também disse que percebeu tarde demais que a felicidade é vista de maneira diferente por cada um. Leila não era como ele nem como muitas outras pessoas,
e infelizmente ele não podia aceitar isso. Queria que ela fosse tão forte e corajosa, empreendedora, para um dia assumir seu negócio, e por isso tornou sua vida difícil de propósito. Estava desafiando-a, achando que, se ela superasse todas as suas provações, isso fortaleceria seu caráter. Leila suportou tudo em silêncio durante esses anos e só quando a perdeu é que de repente percebeu o quanto a amava e o quanto sentia sua falta, sentia a falta de seus netos. Depois de uma reflexão importante, ele decidiu não mais se intrometer em suas vidas. O rapaz sorriu e apertou a mão do empresário, dizendo que o perdoava e ficava feliz por ele ter entendido tudo. Leila era uma mulher maravilhosa, incrível. Ele amava e também amava seus filhos. Faustino pegou Olivia em seus braços e depois também Benjamim e Vicente, abraçando-os e beijando-os enquanto as lágrimas brotavam de seus olhos. Em seguida, sugeriu que, se Júlio precisasse de ajuda com o problema de seus documentos, ele resolveria em um instante. Ele tinha amizades em todos os lugares. Faustino, de repente, começou a suplicar que voltassem para casa. Era uma mansão enorme, lá todos, inclusive as crianças, estariam muito mais confortáveis e para ele, seria verdadeiramente uma alegria. Ele achava realmente difícil ficar sozinho e prometeu que não os incomodaria mais. Eles poderiam viver como quisessem, e ele só pedia para estar perto. Os jovens refletiram sobre a proposta e concordaram. Por que gastar dinheiro alugando um apartamento quando tinham uma casa própria? Finalmente, Faustino os ajudou a recuperar seus documentos. Com o tempo, eles se tornaram verdadeiramente próximos, pedindo conselhos um ao outro e respeitando a opinião de cada um. Pouco a pouco, perceberam que se davam cada vez melhor. Sua família se tornou verdadeiramente unida, e alguns meses depois, decidiram celebrar um grande casamento. Agora, o empresário não se importava mais com o que as pessoas iam dizer sobre eles. O principal era que todos estivessem felizes, e o resto não importava. As crianças cresceram e continuaram trazendo alegria aos seus pais. Júlio provou ser o marido e pai mais fiel, devoto e carinhoso. Leila nunca se arrependeu de ter escolhido tão espontaneamente e quase por capricho aquele mendigo como seu marido e pai para seus filhos. O que começou como um jogo se tornou a vida real, e assim conclui esta história. Conte-nos nos comentários o que achou. Se o vídeo gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum de nossos vídeos.